Olá, telespectador, como vai? Eu sou o Reinaldo Gomes e este é o programa A Chave do Negócio, que vai ao ar pela TV Destaque, canal 15 da NET, aqui em Guarulhos, e também pelo portal da emissora, se você estiver fora da cidade, tvdestaque15.com.br. Nós estamos também nas redes sociais. O Facebook é facebook.com/tv.destaque. E eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa de hoje, e eu já apresento a minha convidada aqui do programa. Direitos e obrigações. Nós, brasileiros, deveríamos receber toda assistência de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura de qualidade. Todavia, prover bens públicos está diretamente associado à arrecadação de tributos. Vamos tentar saber se o que pagamos de impostos está acima ou aquém do necessário. Eficiência econômica. Especialistas afirmam que uma alta carga tributária acarreta perda da eficiência econômica. A tradução disso é queda de produtividade, falta de investimentos, desemprego e, com isso, redução do crescimento da economia. Quem paga a conta? Impostos versus desenvolvimento. Você vai conhecer na edição de hoje se os impostos sobre o consumo são mais eficientes do que os impostos sobre a renda. E também o que seria possível ao empresário se ele pagasse menos impostos. E a minha convidada de hoje aqui no programa A Chave do Negócio é a empresária Rosmarie Geller, e é com ela que nós vamos falar sobre tudo isso. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo, e para você que ligou a TV agora, a minha convidada de hoje aqui no programa A Chave do Negócio, ela já teve outras vezes aqui no nosso programa, mas hoje ela vai falar sobre um assunto que eu começo esse ano de 2018 numa campanha, vamos chamar de campanha, que é para falar sobre a quantidade de impostos que nós brasileiros pagamos, que seria possível para o empresário se pagássemos menos impostos. O que o empresário faria se pagasse menos impostos? Geraria mais emprego, geraria mais renda, investiria no seu negócio para poder contratar mais, para poder empregar mais, para poder oferecer mais renda. Enfim, Rosmarie Geller, seja muito bem-vinda ao programa A Chave do Negócio mais uma vez, Rose. Obrigada, Reinaldo. É sempre um prazer estar com você. Rose, quero começar por aí mesmo. Nós, brasileiros, deveríamos receber toda a assistência, como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura. E, na verdade, a gente percebe que, com tanta arrecadação de impostos, a gente tem uma deficiência muito grande nesses setores que eu acabo de citar aqui. Como é que você, como empresária, enxerga essa coisa de arrecadação de impostos e o retorno muito de forma reduzida? Eu posso te dizer um pouquinho assim, como eu me sinto como empresária, observando essa dificuldade. Existe um esforço muito grande de quem produz. As empresas, elas fazem um esforço bastante grande para produzir, gerar empregos, gerar impostos, e quando elas observam que nada vem, existe assim uma sensação de cansaço muito grande. Como que a gente deveria encarar essa questão? Eu diria que nós temos assim uma cadeia muito grande que não produz nada no Brasil, e que o papel é administrar impostos. Quando essa cadeia é muito grande, os desvios são muito fáceis. O controle de onde se aplica esses recursos, ele é muito inócuo, não serve para nada. E nós ficamos com uma sensação de que não adianta produzir e pagar impostos. Eu diria que até por isso que tem muito empresário que opta por sonegar impostos, não pagar. Porque, na verdade, o que é que estimula o
que nos estimula a querer produzir e pagar impostos? É ver que aquele imposto que foi arrecadado, ele volte em forma de benefício para as pessoas, para o povo como um todo. Ele volte em forma de estradas que não furem o seu pneu, ele volte em forma de segurança, onde você não vai ser assaltado, ele volte em forma de escolas que tenham qualidade na formação de nossas crianças. Ou seja, nós não vemos isso. Realmente não acontece nada disso. Então, esse sentimento de cansaço do nosso empresário é porque, e a cada dia mais, menos trabalham para sustentar uma camada imensa, se nós olharmos todo mundo que faz parte do chamado serviço público, né? Uma camada imensa que não gera nada, muito pelo contrário. Eu estava querendo entender no começo da sua fala quem era esse núcleo, né? Quem era essa camada? Você acabou de falar. Pois é. Então é assim. E a gente tem também, né, Rose, a gente está vivendo aí, desde do ano passado, ano retrasado, a gente tem acompanhado notícias sobre corrupção de tamanha forma que a gente dói no nosso coração, dói no bolso, dói no dedo, no calo, no pé, em tudo quanto é lugar. É uma questão de se ficar estarrecido. Eu realmente fico estarrecida. Quando eu vi aquelas malas naquele apartamento, quando eu vi mala de dinheiro... 40 milhões de dinheiro numa sala. Exatamente. Né? Gente, do que nós estamos falando? E quando também, você me perdoa a parte, quando eu vejo o tanto que o Brasil investiu fora do Brasil, em países socialistas, para promover desenvolvimento e melhorias nos outros países, e eu fico imaginando o tanto que nós não temos aqui no nosso país, gente, é uma questão de administração, de gestão, de seriedade. Nós temos corrupção, nós temos uma má aplicação dos nossos recursos e temos, assim, essa pobreza. E estamos vendo algumas epidemias que estão chegando de volta, agora a febre amarela, nós estamos vendo de novo as pneumonias, inclusive tuberculose voltando. Você sabe que o descrédito da população é tamanho que essa febre amarela está sendo questionada como uma forma de o governo que tem ali um estoque de vacinas e que precisa, essa vacina foi comprada por alguém um dia, e alguém gastou um dinheiro ou enfiou no bolso, não sabemos, não podemos julgar ainda. Mas tem muita gente, por conta desse descrédito do país, as pessoas estão achando que essa febre amarela é algo inventado. Não é. Desculpe, Reinaldo, não é inventado. Não é. O número de mortes, o número de casos que nós temos conhecimento não é inventado. Mas você vê a que ponto a população chega, a que ponto o descrédito em relação aos nossos governantes chega por conta disso. Pois é, mas hoje, assim, se você perguntar para qualquer cidadão em quem você acredita, porque hoje existe uma pergunta no ar, né? Esse ano de eleições, nós vamos eleger o nosso presidente e nós estamos olhando para algumas possíveis alternativas. Qual é a que encanta? Qual é a que faz nascer no brasileiro a esperança de que esse país tão maravilhoso, com esse povo tão bom, possa ser administrado de forma diferente, para que a gente consiga realmente virar essa página triste da história. Quando a gente lembra lá do nosso descobrimento, que a gente diz que o Brasil ele foi inicialmente povoado pela escória de Portugal, não sei o quê, então isso traz uma mácula, dizendo assim, tudo que não servia em Portugal, uma herança maldita, tal. Não é isso. Porque eu diria que muita gente hoje tem capacidade de análise para poder escolher um caminho melhor. E o caminho melhor, falando como empresário, é você ter as regras tributárias muito claras, que você faz um planejamento tributário possível, que você toca o seu negócio, o seu empreendimento em cima disso e que você consiga, ao final disso, oferir algum lucro que te possibilite fazer investimentos e aumentar essa cadeia produtiva, que ela é extremamente virtuosa. Mas ela é virtuosa quando nós percebemos que os impostos geram coisas virtuosas e não as malas, os apartamentos. Inclusive, esse crime... Hoje está muito difícil a gente dizer quem são os criminosos. Eu ia dizer o seguinte, será que essas facções, elas estão sendo alimentadas pelo quê, gente?
Como é que se alimenta isso? Por que essas facções ficam cada vez mais poderosas? Do que nós estamos falando? Realmente esses assuntos são bastante delicados assim, e a gente começa a sair até fora do tema, porque a análise é complicada. E eu diria que o povo brasileiro está muito desencantado, em particular o dos empreendedores. Muito bem, eu sou solidário a você em muitas coisas que você falou aqui. Vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente vai falar no próximo bloco, continuar falando sobre esse assunto, mas também sobre eficiência econômica. A gente volta já já. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Muito bem, estamos de volta e hoje a minha convidada no programa Chave do Negócio é a empresária Rosmarie Gallery. Ela é a presidente da Fibrasil Carrocerias, é uma empresa de implementos rodoviários que fica instalado no bairro de Cumbica. Na semana passada eu entrevistei aqui o Léo Doca, o Leonardo Elou Doca, que é um jornalista especializado no setor de transportes, e ele fez uma observação em relação à logística desse segmento do setor de transportes e comentou que Guarulhos é uma localização especial para esse segmento. E a Rosmarie está ali instalada em Cumbica, está aqui em Guarulhos, justamente por conta dessa questão logística que nós temos aqui na cidade, né, Rose? E eu queria falar com você sobre eficiência econômica, né? Especialistas afirmam que uma alta carga tributária, ela acarreta perda de eficiência econômica. A gente falou parte sobre essa eficiência econômica no último bloco, dizendo que uma alta carga tributária impede, né, que empresários
invistam nos seus segmentos, né, invistam na construção de mais galpões, invistam em tecnologias, né? E isso implica nessa eficiência econômica, né? A gente tem uma perda dessa eficiência econômica e o Brasil também perde com isso, né, Rose? Uma coisa muito curiosa é que quando a gente fala em carga econômica, bom, eu sonho com um Brasil igual para todos, justo para todos. Mas esse é um assunto bastante interessante, porque quando nós falamos em carga tributária, ela pode ser diferente nos diversos estados. Porque, por exemplo, o Estado ele tem os seus impostos estaduais, e no caso o ICMS. O ICMS ele pode ser diferente para cada produto, dependendo de qual estado. Podem acontecer, assim, alguns benefícios fiscais em algum estado, que você não tem no outro, e que começa a acontecer uma concorrência desleal. Então, por exemplo, um produto fabricado em Santa Catarina, ele pode chegar no mercado com um valor menor do que o meu, que estou produzindo em São Paulo. Existem alguns impostos que seriam muito inteligentes. Isso é muito interessante, porque você sabe que existe uma taxa de pobreza para alguns estados? Sim. Então, e como é que nós acompanhamos a utilização disso? Como é aplicado esse valor? É uma pergunta. Você sabe? Não. Da mesma forma, eu também não sei. Nós também temos um outro exemplo que vai na outra ponta, por exemplo. Quando o empresário ele demite um funcionário, ele é obrigado a pagar para o funcionário 40% do valor do fundo de garantia depositado durante o período do contrato. Mas ele também é obrigado a pagar 10% dessa multa para o governo. Sabemos aonde isso é utilizado? Não. Nós sabemos das contribuições sobre folha de pagamento, por exemplo, nós sabemos que a gente paga, as indústrias pagam para o Sistema S alguma coisa aproximada em torno de 3% sobre a folha do pagamento que vai para financiar o Sistema S, que eu não sou contra não, eu acho que é uma das coisas muito boas que existe no Brasil ainda. Eu acho que é um estudo de qualidade, são equipamentos de qualidade, mas não se sabe disso. Por exemplo, você sabia que a gente tem uma taxa na folha de pagamento para o IBAMA? Não. Não. Então, se eu te falasse das coisas que o empresário paga, das arrecadações, porque é muito fácil a gente falar assim, não, você é empresário, não, emite uma nota, só uma questão de CM, talvez de IPI, mas não se fala das coisas que são importantes. Então, é assim, olha, nós temos inclusive um estímulo à educação na folha de pagamento, que é pago todos os meses sobre a folha de pagamento. E temos mais. Se eu começar a falar sobre as coisas que nós temos que pagar, e são impostos. Por que tem o nome de imposto? Porque você tem que pagar. Tem que pagar. Ou seja, tudo isso, né, você tem um aumento nos seus gastos, né, que pode acarretar aí na falta de investimento e, inclusive, em desemprego, né? Na falta de transparência, porque, em realidade, é o seguinte, se todos esses recursos, todos esses impostos, essas contribuições que o empresário ele paga, além dos outros, eles tivessem um portal de transparência, onde nós soubemos o que se arrecada e qual a destinação disso. Nossa, nós teríamos um prazer em pagar tudo isso. O empresário não é contra pagar imposto. O empresário precisa saber aonde os recursos estão sendo alocados. Onde está sendo aplicado. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Vou precisar chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000.
Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade em ensino que você pode confiar. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa A Chave do Negócio e a minha convidada de hoje aqui no programa é a empresária Rosemarie Gallery. No último bloco nós falávamos sobre quem paga a conta, né? Na verdade, o empresário tem uma série de impostos ali e que não aguenta mais, né? Rose, você estava me falando aqui fora do ar sobre a quantidade, né, de impostos pequenininhos, ali 2% aqui, 1% ali, 3% ali, né? E você não vê e não sabe e nunca ninguém te falou para onde isso vai. Não existe em lugar nenhum onde esses dados, eu não conheço lugar nenhum onde esses dados, onde esses impostos, essas arrecadações, elas estão computadas e a destinação que se dá a elas. Então, é muito fácil falar que tal setor ou tal, por exemplo, Previdência. Previdência está deficitária. Fica muito difícil a gente defender. Eu gostaria muito que esse assunto tivesse já sido votado e nós tivéssemos conseguido virar a página. Mas a cada dia que não se vota, isso se posterga, os privilégios estão sendo mantidos e a população mais pobre, o povo, aquele que trabalha, aquele que vira as indústrias, que geram os seus impostos, tal, eles estão ficando cada vez mais desprotegidos. Então, fica uma coisa muito esquisita. É deficitário como? Se tanto do que se arrecada é destinado para alguma coisa que eu não sei direito o que é e nem você. Por exemplo, existe a tal de contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, né? Tem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Para onde vão? Onde vai mesmo a contribuição social sobre o lucro líquido? Qual é a destinação disso? Teoricamente, a gente tinha, né, de ver isso transferido para os bens públicos, né? Exatamente. Hoje se Mas fala... a gente não vê isso. Não. Né? E eu queria saber uma coisa de você, Rose. O que seria possível o empresário fazer se ele pagasse menos impostos? Nossa, Reinaldo, primeiro que assim, olha, pagar menos imposto, eu acho que é uma coisa fantástica para o governo, porque ele estimula para que todos paguem imposto. Por que nós temos muita gente que sonega? Muita sonegação. Porque não consegue pagar. Porque, primeiro, se eu pudesse dar um conselho para quem pensa em começar um negócio, primeiro ele precisa fazer uma análise tributária do negócio que ele quer manter, para ele entender a carga de impostos que ele vai pagar. E para ele saber se a viabilidade daquilo que ele vai fazer com aquela carga de impostos, se o produto vai chegar ao mercado com preço factível, né? Ele precisa se preparar. Se nós tivermos uma carga única, vamos dizer, olha, é um imposto único que vai servir para isso, 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 e você consegue se planejar, e isso não tenha mudanças, o empresário
Os empresários são de planejamento, eles se planejam para fazer frente àquilo. Agora, o que não dá é que nós começamos o ano com alguma coisa, finalizamos o ano com outra. Esse ano que passou, nós tivemos uma discussão bastante séria aqui em Guarulhos, que foi o aumento do ISS. E a minha fala sempre é, não é que nós não queremos pagar impostos, nós precisamos saber do imposto que nós vamos pagar para nós provisionarmos isso no nosso negócio e viabilizarmos de onde vai vir esse recurso. Então, é assim, qualquer problema que se tem, eu nunca ouvi ninguém falar, vamos diminuir as despesas. Eu sempre ouço falar, vamos aumentar os impostos. Olha, gente, não tem como. Então, assim, eu posso dizer, pela grande maioria de empresários, amigos meus, que todo mundo está muito cansado. O imposto único seria uma coisa fantástica. O imposto único, que tivesse um portal de transparência, que nos mostrasse a destinação e que fosse igual para todo mundo, para todo brasileiro. Nós precisamos ter um imposto que ele pegue Porto Alegre, mas que ele pegue Manaus. É uma coisa linear, ela é justa e é clara. Eu não sou menos brasileira porque estou em São Paulo. Eu sou brasileira igual. Talvez o que me distinga seja a força com que o empresário paulista ele emprega em seus negócios, porque São Paulo é uma terra para quem sabe fazer negócio. Realmente aí tem uma diferença. Mas se nós somos brasileiros iguais, eu acho que o povo, de uma forma geral, ele está clamando para ser tratado igual. O que é crime para mim, Reinaldo, é crime para você. E é para qualquer presidente ou ex-presidente. As leis que são justas para mim têm que ser para você. Os impostos são justos para mim têm que ser para você. Não podemos ter esse para cá é assim, para lá é assado. Não podemos ter benefícios diferentes para brasileiros diferentes. Nós precisamos lutar para que o brasileiro possa ser igual a todo e qualquer brasileiro. E termos uma vida justa. Justa. E que a única diferença seja o esforço que cada um faz para conseguir o resultado. E aí sim, quem faz um esforço maior vai se sair melhor. Muito bem. Rose, estamos chegando ao fim do nosso programa aqui. Uma pena porque a gente tem muito mais para falar, eu tinha muito mais para falar, mas eu comecei este ano para falar de impostos e tentar ver se a gente consegue, aí, usando os meios de comunicação, uma forma de fazer com que a gente sensibilize as autoridades, né, o nosso legislativo, e tente aí uma forma de diminuir esses impostos. Queria que você falasse um pouquinho da Fibrasil, coisa rápida. Fibrasil fica onde as pessoas te acham? Então, como é que a gente consegue comprar um baú frigorífico da Fibrasil? Então, para comprar um baú frigorífico da Fibrasil, nós estamos na Rua Concretex, 526, Cumbica. Temos o nosso site, fibrasilcarrocerias.com.br, né? E aguardamos a visita de vocês, institucional, seja presencial. Venha tomar um café conosco e conhecer a melhor carroceria frigorífica do nosso país. E eu torço muito pelo sucesso de todos os empresários, você especificamente, porque eu gosto muito de você, e de todos os empresários. Eu quero agradecer pela tua presença aqui no programa Chave no Negócio e agradecer você também, telespectador, por ter ficado conosco até agora. E eu aviso que no próximo programa nós voltaremos a falar sobre a questão dos impostos. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.